eu separei 2 pontos para falar sobre justiça de gênero, que foram agravados durante a pandemia, que é a violência doméstica, né? E o impacto da violência doméstica, não só da mulher que sofre, mas como a igreja conduz a violência doméstica, né? E por que eu estou falando isso? Se a gente está pensando justiça de gênero, não só na perspectiva da leitura da Bíblia, mas também das nossas práticas cotidianas e missionais e diaconais, a violência doméstica tem que estar no centro do debate. Porque a violência doméstica, ela é reforçada dependendo do modo como nós tratamos a família no seio da igreja. Nós, enquanto eu sei que tem muitos estudantes de teologia, futuras reverendas e reverendos aqui, também já temos reverendas e reverendos bastante experientes, né? Eu sempre falo, né? Quando estão orientando um seminarista ou uma seminarista no acolhimento familiar, né? Na orientação familiar, a educação sempre é para reconciliar a família. Mas tem um problema grave de método nisso, porque o reconciliar a família, na maioria das vezes, está em silenciar a mulher que sofre violência doméstica. Reconciliar a família a qualquer custo está no coração de Deus? Obrigar mulheres que apanham crianças que veem suas mães apanharem, ou muitas vezes também são objeto da violência, homens violentos que batem em suas companheiras e em seus filhos. Manter essa família unida é o projeto que está no coração de Deus? Né? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para reflexão. É como a reverenda Maria disse, eu faço parte de um coletivo que chama Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Não posso agora, filho, só um minuto. E a gente acolhe muitas e muitas mulheres que sofrem violência dentro da igreja. Não só isso, nós acolhemos muitas mulheres que descobrem que suas filhas e filhos foram violados sexualmente dentro das igrejas, seja por um ministro, seja por um frequentador da igreja, seja pelo próprio pai. Teve um caso muito emblemático que nós recebemos, que era uma criança, uma menina que foi violada dos 5 anos aos 20 anos pelo próprio pai, que era um reverendo. E quando essa menina se tornou adolescente, esse pai começou a incentivar o filho a abusar da filha também. Manter essa família funcionando, né? Ou seja, para a sociedade, está no coração de Deus? Os nossos pastores e pastoras são orientados para reconhecer uma mulher que está em situação de abuso? Justiça de gênero passa por ter muito mais mulheres na liderança da igreja, passa por ter muitas pastoras, mas passa também por a gente combater a violência doméstica dentro das nossas igrejas. E para começar essa minha fala, né, já comecei, mas para dar continuidade, eu queria refletir um pouco com vocês sobre o texto de Números 27, que fala sobre as filhas de Zelofeade, né? Qual é o papel da igreja, então, na justiça de gênero, quando a gente não está falando dos púlpitos, quando a gente não... Porque tem duas ações muito boas para a gente começar a pensar a justiça de gênero na igreja. A primeira é pregar sobre as mulheres na igreja, as mulheres pregarem, a gente fazer uma interpretação da Bíblia a perspectiva de gênero. A outra é a gente acolher as mulheres, combater a violência contra a mulher e promover a equidade de gênero na sociedade. E promover a equidade de gênero enquanto igreja é garantir que as mulheres que estão dentro das nossas igrejas estão seguras. Que se alguma mulher sofrer algum tipo de violência, ela será acolhida e encaminhada para os serviços públicos de atendimento.
que ela será acolhida e encorajada a denunciar o seu abusador. Isso tem que ser uma prática pastoral, isso tem que estar nos nossos seminários, isso tem que estar nas nossas disciplinas de orientação familiar, de aconselhamento familiar, de pastoreamento das famílias, né? Então, nessa perspectiva, a primeira e mais importante ação é superar o medo de falar disso. Mulheres têm medo de falar desse tema e os homens têm medo de perderem seus privilégios. Nós somos socializadas pelo medo. Nossas espiritualidades são moldadas no medo do inferno. O medo, ele é socializador, né? E nós temos uma socialização cristã pelo medo, né? Então, é o medo do pecado, né? E esse medo do pecado faz com que as mulheres tenham medo de denunciar, porque quando a família não dá certo, né? Quando a família não dá certo, a mulher acaba ficando com esse peso. Ou quando ela é violada sexualmente, ela também silencia, porque é como se ela tivesse cometido o pecado de adultério, mesmo que ela tenha sido violada sexualmente. Então, o medo, ele na minha experiência, ele é a palavra, é a ação principal, né? Nós não estamos na igreja porque nós temos medo de um Deus que pune. Nós estamos na igreja, nós somos cristãos, somos cristãs, porque nós amamos um Deus que salva. Mas, infelizmente, na realidade das igrejas, nas escolas bíblicas dominicais, quando nós ensinamos as nossas crianças, nós ensinamos um Deus que pune, né? E aí, quando a gente fala de justiça de gênero, né, a gente sempre fala que tem um teólogo luterano aqui no Brasil que chama André Muskov, que ele sempre fala, se Deus é homem, o homem é Deus, né? Então, essa é uma primeira reflexão que a gente tem que fazer. A mulher é imagem e semelhança de Deus. Deus cria homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. A mulher, ela é templo do Espírito Santo. Então, quando um homem levanta a mão contra uma mulher, ou quando o violador levanta a mão contra uma criança, no contexto religioso, nós dizemos que ele está levantando a mão contra o templo do Espírito Santo. Então, a justiça de gênero, ela é prejudicada pelo modo como nós nos socializamos. Então, nós temos que repensar as nossas relações dentro da igreja. E aí, uma vez eu fui perguntada, né, eu sou professora de escola bíblica dominical, se existe justiça de gênero na Bíblia, né? E aí eu vou começar a continuar a fala lendo Números 27:7, que fala sobre as filhas de Zelofeade. E quando Moisés questiona a Deus se ele deveria passar o terreno de Zelofeade às filhas, uma vez que ele não tinha filhos homens. E quando Moisés questiona, Deus responde, né? As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Quando Deus é consultado sobre uma questão de gênero, ele se colocou ao lado das mulheres. Todas as outras passagens que nós vemos de injustiça de gênero que acontece na Bíblia, não há uma consulta. São homens que acham que são Deus porque Deus é masculinizado. Então, eu sempre gosto muito de trazer a figura, né? Isso eu estou falando da parte da educação cristã, né? Como professora, que é a minha prática na igreja, eu gosto de trazer a figura materna de Deus. Eu gosto de falar que Deus também é mãe, que Deus é uma galinha que acolhe os seus pintinhos embaixo de suas asas. Deus gera, Deus cria. E quem é que tem a capacidade de gerar e de criar? A mulher. E quando que nós temos que mudar esse modo de nos referir à imagem de Deus com as crianças, né?
porque as crianças, elas são vítimas da violência de gênero e é a partir da violência de gênero que elas são educadas. É por isso, então, que eu trago na minha fala a questão da violência doméstica e a questão da educação das crianças. Para mim, são duas coisas que nós temos que aprender a lidar dentro da igreja. Desse modo, né, se a gente pensa nessa perspectiva, as filhas de Zelofeade falam que é certo, a igualdade de gênero é um princípio de justiça e está na Bíblia. E é nesses termos que temos que pensar nela, né? É justo, por conta de uma herança patriarcal que acha que Deus é homem, continuarmos com práticas que relegam as mulheres à dor e sofrimento? Pensando nas ações práticas para o nosso dia a dia missional e de exercício de nossa espiritualidade, gostaria de tocar, então, nesses pontos de desigualdade de gênero que acontecem no dia a dia das nossas comunidades de fé. A igreja tende a se manter neutra, portanto, imóvel frente a essas situações. Mulheres que sofrem violência doméstica dentro de famílias cristãs, lembrando que a violência não é apenas física, a violência é sexual, quando maridos impõem relações sexuais às mulheres contra a vontade delas. A violência é patrimonial, quando os maridos, por exemplo, violam o celular das mulheres, ou jogam fora suas roupas, ou escolhem se elas vão usar batom ou se vão usar esmalte. Isso é violência patrimonial, né? A violência ela é psicológica, né? E, por incrível que pareça, dentro das nossas igrejas tem uma prática de cárcere privado. Homens que não permitem que as suas mulheres saiam de casa. Homens que não permitem que suas mulheres tenham uma vida autônoma e individual. E o que é que faz com que essas mulheres continuem dentro dessas realidades? O medo. O mesmo medo que nos socializa enquanto cristãs e cristãos na igreja. Outra questão é sobre educarmos as nossas crianças em nossas escolas bíblicas dominicais. Quais estereótipos de gênero nós temos promovido no ensino da Bíblia? Como as mulheres são apresentadas para as crianças? Qual a participação dos homens na educação infantil em nossas igrejas? Eu sempre gosto de falar que quando nós batizamos os nossos filhos, nós reformados, né, a gente tem que responder aquela pergunta se a gente se compromete a conduzir as crianças nos princípios bíblicos. Pai e mãe respondem que sim, mas quem leva a criança para a escola dominical é a mãe. Qual é o papel também dos homens na educação infantil dentro das igrejas? Quando os homens passarem a se responsabilizar sobre a educação infantil, nós estamos mudando paradigmas de gênero dentro da igreja. E isso tudo que eu tenho falado é sobre educação, é sobre como nós educamos, e é também como nós acolhemos pessoas em situação de violência. Para mim, as duas coisas têm que andar juntas. Porque, primeiro, nós acolhemos quem está em situação de violência e, ao mesmo tempo, nós ensinamos a geração futura sobre justiça de gênero. Então, não dá para mudar a realidade da igreja se nós não mudarmos a nossa educação cristã. E por que eu penso que essas situações estão ligadas, como eu estou dizendo? Porque a violência doméstica atinge as crianças por presenciarem a violência doméstica. E muitas vezes sofrem violência juntamente com suas mães. Isso fomenta o ciclo de violência. Meninas aprendem que podem apanhar se não fizerem o jantar, e meninos aprendem que podem bater, gritar e maltratar quando não são atendidos em suas necessidades. As mulheres, quando apanham, temem serem julgadas como esposas más ou insubmissas. Na grande maioria das vezes, vão faltar nos cultos e celebrações até que as marcas da violência sumam de seus corpos. Eu queria que a gente fizesse um exercício agora, que vocês olhassem alguma irmã, alguma mulher na sua igreja, ficou 15, 20 dias faltando, uma irmã assídua, sem motivo?
fiquemos atentos, porque muitas vezes essa mulher está com marcas de violência no corpo e ela se ausenta do coletivo cristão para que não seja descoberta essa marca de violência. Nós temos dentro das nossas igrejas meninos que gritam, meninos que enfim, maltratam. Nós temos nas nossas igrejas meninas acuadas que quando nós chegamos perto delas se encolhem. Vocês já tiveram a experiência de chegar perto de uma criança, estender a mão para essa criança se acolher, se afastar? Nós estamos atentos, nós somos ensinados nos nossos cursos de aconselhamento familiar a identificar comportamentos que denunciam violência contra a mulher. Não é só uma violência contra a mulher, é uma violência contra a família. E se nós acreditamos que a família é um projeto de Deus, se a família está no coração de Deus, qual família nós queremos? Uma família que seja socializada na violência, onde a submissão a qualquer custo seja o padrão familiar que nós temos, né? Então, eu acredito que é essencial para a pastora, para o pastor, para a reverenda, para o reverendo, estar sensível a essas famílias, estar sensível às pessoas que possam sofrer algum tipo de violência. Ao passo que, e aí eu faço coro ao que a Adelaida disse, o aumento da miséria está proporcionalmente ligado ao aumento da violência doméstica. Porque os homens são socializados a serem os provedores, a serem aqueles que sustentam a casa, e quando o desemprego aumenta, quando a miséria aumenta, esses homens se sentem minorados, diminuídos por conta do seu papel, que é instituído de provedor dentro de casa, e a violência dentro da casa aumenta, porque os homens acreditam que eles vão manter o seu respeito dentro do lar, eles vão segurar o seu papel de homem dentro de casa, submetendo os demais entes da família à violência, né? E como proposta, né, pensando como reagir a isso, como nós podemos mudar a nossa realidade dentro da igreja, a curto e médio prazo, eu acho que é essencial que nós falemos que as mulheres são imagem e semelhança de Deus e que o corpo das mulheres é templo do Espírito Santo. Porque nós falamos que Deus é homem e depois nós falamos que todos são imagem e semelhança de Deus. Que todos é esse? As mulheres estão inclusas nesse todos? Quando nós subimos aos púlpitos das nossas igrejas, nós dizemos que as mulheres são templo do Espírito Santo e que quando um homem levanta sua mão para uma mulher, ele está violando o templo do Espírito Santo. Nós dizemos isso nos púlpitos, nós temos que dizer. Então, isso a curto e imediato prazo. Nós já podemos mudar as nossas homilias, nós já podemos mudar o nome de abordar o respeito familiar. Isso é uma prática que eu acho que o pastor e a pastora têm em sua mão, a possibilidade de mudar o modo de enxergar a relação de Deus, mãe e pai, com a mulher e com o homem. Não deixando, não, tá incluso, as mulheres estão inclusas nesse todo. Nós temos que cuidar disso, nós temos que cuidar da linguagem, nós temos que cuidar da transmissão da palavra de Deus. Como família centrada no diálogo e não na submissão ao homem. Nós incentivamos o diálogo familiar, respeitar pai e mãe, calar. Essa é um outro efeito do medo. Quando nós temos que respeitar alguém, nós calamos. E o calar, o medo que cala, é um medo que garante a continuação da violência. Então, nós temos que incentivar nos nossos cultos da família, nos nossos acolhimentos das famílias, a conversa e o diálogo. Isso é extremamente necessário. Nós temos que incentivar uma família que converse. Nós não incentivamos dentro da igreja.
Nós temos um padrão de família onde as crianças têm que respeitar os pais, onde o pai é o cabeça do lar, mas nós não conversa. Os efeitos negativos disso é que os homens são privados do carinho e do afeto dos filhos. São privados do abraço, são privados do beijo, porque isso acaba ficando na seara feminina. Nós temos que promover que os pais sejam abertos, que os pais se relacionem com os filhos, que os pais cuidem dos filhos, mas que também possam desejar expressar afeto, expressar amor, expressar carinho. Isso é um dos efeitos da cultura patriarcal, onde os homens não podem expressar sentimentos. E o fato dos homens não poderem expressar sentimentos, eles adoecem. Nós não temos famílias saudáveis. E isso também é justiça de gênero, né? Porque, e aqui eu vou falar, né, o machismo, que o machismo, ele não tem um efeito só sobre os corpos das mulheres. As mulheres são as maiores vítimas, mas o machismo também tem um efeito sobre os homens, sobre o modo dos homens se relacionarem. O modo dos homens se relacionar é violento, o modo dos homens se relacionarem é agressivo. Os homens têm dificuldade em conversar com suas companheiras. E como que nós podemos promover uma cultura do diálogo na igreja, então? É falando isso no púlpito. Nós temos que falar isso abertamente dentro da igreja. A longo prazo, nós temos que incentivar que as meninas leiam a Bíblia, que elas sejam líderes de ministérios e pastoras. Nós temos que incentivar que os meninos estejam nos ministérios de cuidado e de ação diaconal. O que acontece, eu que convivo muito nessa área da educação cristã, né, eu não tenho qualquer cargo, eu não sou diaconisa, não sou presbítera, não sou pastora, eu sou uma professora de escola dominical. Esse é o meu ministério dentro da igreja. E a gente socializa os meninos desde muito pequenos a serem os líderes, a serem os pastores, a serem aqueles que vão ler e interpretar a Bíblia, e nós incentivamos as meninas para o cuidado, nós incentivamos as meninas para a ação diaconal e para a ação social da igreja. Nós temos que incentivar os meninos a cuidarem, nós temos que incentivar os meninos a estarem nas mesas diaconais, nós temos que incentivar os meninos para os ministérios do cuidado, e nós temos que incentivar as meninas para serem líderes, para estarem lendo e interpretando a palavra de Deus, para estarem nos espaços de tomada de decisão, né? E eu quero, enfim, poder conversar com vocês, ouvir perguntas, né? Então, eu vou encerrando a minha palavra. A minha ideia aqui era trazer a reflexão mesmo da nossa vida cotidiana da igreja, da nossa vida cotidiana familiar. E eu quero dar um testemunho aqui. Eu estou na igreja que eu estou até agora, tem mais ou menos, acho que desde 2013, nós estamos congregando nessa igreja, e a igreja não tinha presbíteras, né? Não tinha presbíteras, tinha apenas homens presbíteros, e nós fizemos uma campanha, eu fiz deliberadamente uma campanha para a gente eleger uma mulher, porque a nossa Constituição da igreja permite. E o forno elétrico da igreja só foi comprado, que era um desejo das mulheres da igreja, quando uma presbítera assumiu o conselho. Isso parece muito pequeno, né? Isso parece muito pequeno, mas é que a nossa igreja tem o hábito de fazer, não agora na pandemia, mas de fazer almoços, de fazer encontros, e as mulheres tinham que cozinhar com forno que elas não gostavam, né? E quando uma presbítera assumiu o seu papel no conselho da igreja, o forno foi comprado. Não, claro que não foi só isso, muitas outras mudanças tiveram na dinâmica da igreja, mas o que eu quero dizer é, nós aqui somos seminaristas, somos pastoras e pastores, nós também temos que pensar, né, em como nós incentivamos as nossas meninas a estarem nesses espaços de decisão. Então, a mudança não está só agora, quando nós nos tornamos adultos. A mudança está na educação da infância, na educação das crianças cristãs. Como que nós temos feito essa educação cristã?